Queridos filhos e filhas, que parábola, né? E no final eu fiz questão de enfatizar: palavra da salvação. E vocês responderam: glória a vós, Senhor. Engula, durme com essa. Essa parábola não parece que entra meio de estranho no ouvido da gente? A impressão que se dá num primeiro momento é que essa parábola está errada, que essa parábola mostra uma injustiça. Caramba, o cara só tem uma e vai ficar sem nada. Cadê o Deus generoso, misericordioso, bondoso? Essa parábola, ela parece que incomoda. Ótimo, por isso eu terminei: palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tem descanso não tem tempo para ir tomar água lá fora não, gente. Não é fazer igual nas paróquias, ter hora de sermão, vai comer pipoca e depois volta. Não, vem para a missa inteira, pacote completo. Sermão para prestar atenção. Filhos queridos, a parábola de hoje nos fala da parábola dos talentos. E Jesus, claro, toda parábola ela é um comparativo, mas tem muitas verdades, não dá para se pegar ao pé da letra. Há um propósito de Jesus Cristo. Qual o propósito? O propósito de mostrar que Deus confia em cada um de nós. Deus confia, Deus nos conhece e Deus confia. É verdade que Ele sabe das minhas limitações, sabe das limitações do outro, mas na medida em que nos esforçamos, receberemos mais. É impressionante a impressão que dá. E ainda hoje o Papa Francisco inaugura algo que é de grande importância para o mundo, viu? Graças a Deus que tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que defende a vida, que defende as crianças no útero, que defende os idosos, e que levanta pela primeira vez o Dia Mundial dos Pobres. Não amemos com palavras, mas com obras, é o tema deste domingo. A impressão que se dá é que a igreja quer que todo mundo seja pobre. Não, a igreja não quer que tenhamos pobres. A impressão que dá é que a igreja não valoriza o crescimento econômico, como se todo mundo tivesse que, não, é pecado ter, é pecado se deixar ter pelas coisas. Por favor, existem muitos equívocos. É como se nós vivêssemos uma dualidade. Meu Deus, mas então eu não tenho que me esforçar no trabalho? Olha a parábola de hoje. Deus te confiou 5, Deus te confiou 3, 2, Deus te confiou 1. O que você está fazendo com os talentos? Não me pergunte porque Deus confiou 1, 2 ou 5. Santo Agostinho é uma das poucas respostas que ele não tem. Mas eu pergunto: aquilo que Deus te confiou, você está multiplicando, produzindo? Gente, o que caracteriza um servo mau para Deus na parábola? Um servo mau e preguiçoso. Deus não gosta de gente preguiçosa. Tanto que nosso Senhor fazia no sábado e dizia: para que meu Pai sempre trabalha. Não venha me dizer que Deus gosta de gente preguiçosa, marmanjo que vive às custas do pai, e a mãe também carola, que fica lá: meu filho com 32 anos barbado, eu tenho que sustentar ele e o filho que gerou. No rádio aparece direto: está errado o pai, está errada a mãe, está errado esse marmanjo. Tem que se educar para a vida. Deus quer que nós produzamos. Deus quer que, se você tem pouco, você trabalhe com honestidade, com o suor do rosto, com o seu empenho, e prospere. Se você tem uma bodeguinha, que você cresce, que você tem uma quitandinha, que se amplie. Deus não quer o contrário. Deus não quer a falência de ninguém. Se existe falência, é porque tem neguinho roubando demais, é porque tem gente roubando demais e sendo injusto. Isso não agrada a Deus. Então para de pensar
num evangelho ou numa proposta de Deus que leva todo mundo a ser bicho preguiça, como se a gente não tivesse que ansiar por nada. Não, isso não é de Deus. Primeiro quero dar essa chacoalhada, porque senão a gente sempre cai naquele coitadinho, oh meu Deus, menininho, oh meninão, Deus abençoe. Não venha com essa conversa. Todo mundo tem direito de trabalhar, tem que, como diz Paulo, o trabalhador tem direito do seu salário. O trabalhador, tanto que eu fiz a matéria, quem não viu quarta-feira passada no Rede Vida Evangeliza, pode olhar no meu YouTube, Padre Reginaldo Manzotti. Fiz uma experiência em João Pessoa como da profissão de gari, e foi maravilhoso. Obrigado a quem votou. Tinha 3 opções: ser um dia padre pedreiro, um dia padre feirante e o padre gari. Eu adorei, confesso que não foi fácil para mim, não por vergonha de ser gari, por ser uma coisa diferente, mas Deus quer a prosperidade, isso é verdade, mas a que custo? Aí é outra conversa. Tirou essa ideia errada da cabeça? E a pergunta continua: o que você está fazendo com os teus talentos? O Senhor vai chegar perto de você e vai dizer: cadê? Me dá. Não venha dizer: ai Senhor, tenha dozinha de mim, eu tive medo. Não é para ter medo de Deus. Deus é Pai. Eu escondi o talento. Não. No mínimo, depositasse no banco. Filho, a questão não é essa. Quando o Papa inaugura esse domingo pelos pobres, é que na verdade o que nós percebemos, que existe preguiçosos, existe questão cultural, falta de educação, mas você tem que entender que é uma máquina, né? Hoje é uma máquina. Pense pouco, menos educação, menos informação, mais buraco na rua, mais roubalheira, mais povo manipulado. É uma máquina diabólica, que não quer pessoas coerentes, não quer pessoas elucidadas, não quer pessoas sabidas. Quanto a pessoa mais miserável se sentir, melhor. Quando se fala de pobreza, é exatamente isso: cesse a pobreza e a máquina que gera a pobreza. Eu cito alguns textos do Papa Francisco, por ser uma novidade, por ser a primeira vez. Quando um pobre atende o Senhor, Ele atende. Salmo 34. A igreja compreendeu desde sempre a importância de tal invocação. Nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro pede para se escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria, para que assumam o serviço da assistência dos pobres. Esse é um dos primeiros sinais da comunidade cristã, a serviço dos mais pobres. A igreja, nos Atos dos Apóstolos, logo depois da descida do Espírito Santo, logo se preocupa de servir as mesas. Não pensemos os pobres apenas como destinatários de uma boa obra de voluntariado, que se pratica uma vez por semana, ou um gesto improvisado de boa vontade, diz o Papa Francisco. Não é uma coisa que você vai lá, pega uma roupa que está cheia de traça, vou dar para os pobres, vai vencer na dispensa, daqui 2 dias vai vencer, ou dá vencido. Não é um gesto só assim. Claro, nós também fazemos cesta básica, mas quando pensamos, é algo mais para arrancar a pobreza pela raiz. Não é arrancar o pobre, é arrancar aquilo que gera pobreza. É preciso sensibilizar que não há necessidade de ter pobres. Abrimos um diálogo com aqueles que foram empobrecidos. Ninguém pediu para ser pobre. Há muitas pessoas nasceram pobres. E não vai me dizer que todos têm oportunidades iguais. Não tem. Um e outro se sobressaem. Porque, volto a dizer, não se quer que produza os talentos. Não se quer pessoas esclarecidas. É importante
que somos chamados a estender a mão aos pobres, fixar o olhar, abraçá-los, fazer sentir o calor de nossa presença e ajudá-los a sair desse círculo vicioso da pobreza. Bem-aventurados os pobres, porque possuirão o reino dos céus. Uma última reflexão que trago do Papa é exatamente que esse dia se torne um forte apelo à nossa consciência de cristãos, para ficarmos comprometidos no Evangelho com aqueles que tiveram seus direitos lesados. Meus irmãos, o Papa não é candidato a nada. O Papa não está querendo ser candidato a nenhum poder público, mas ele nos chama e chama as autoridades a uma reflexão em relação à pobreza. E é preciso, mais do que nunca no Brasil. Diga-me, meus irmãos, se não houvesse roubalheira, faltaria comida na mesa de alguns? Se não houvesse corrupção? O grande problema, isso dói, é que nós é que fazemos as nossas escolhas. O Brasil é o que é pela votação dos anos anteriores, e será o que será pela votação do ano que vem. Não digo isso com interesse partidário, mas digo isso porque o grande apelo é: o reino dos céus tem que ser antecipado. Nós vamos celebrar a festa do Cristo Rei, nós estamos praticamente encerrando o ano, e o que é que em que acrescentamos? Filhos, a própria segunda leitura nos alerta com seriedade, e eu volto a dizer, essa semana no rádio, em Curitiba, quero citar porque muita gente não sabe, antes tinha dificuldade de escutar a AM 1060, agora nós temos a FM, você que me acompanha pela televisão, já acostumado há mais de 14 anos, você pode acompanhar FM 99.5, Deus em primeiro lugar, que tem o programa Experiência de Deus, música católica contemporânea. Então Curitiba, não tem o que reclamar, e gostaria que mais Curitiba, região metropolitana, pudesse acompanhar 99.5, Deus em primeiro lugar. Nos programas de rádio, aí vai para todo o Brasil, 1.600 emissoras de rádio. O que eu percebo é que as pessoas estão perdendo confiança em si mesmo, em Deus. Ora, não é essa uma ação do inimigo? Levar a pessoa a ficar desesperançada da sua própria salvação, que aí é a perdição, e também desesperançada do próximo, desesperançada em relação ao seu potencial. Caramba, você tem um potencial tremendo, meu filho. E sabe quem diz isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe quem repete isso? São Paulo aos Tessalonicenses, que nos diz assim: vocês são filhos da luz, filhos do dia. Diz mais: paz e segurança. Lembremos, eu faço a leitura orante e tem sido tão rico. Quem acompanha pelo rádio, todo dia eu estou fazendo Tiago, terminado o Tiago vem Pedro, Tessalonicenses, e aquele princípio básico: você planta, você colhe. Aquilo que você plantou, você pode não colher hoje, mas colhe amanhã. Volta ao texto, somos filhos da luz, filhos do dia. Agora, se a nossa decisão é pelo medo, pela preguiça, pelo não empenho, vivermos como filhos das trevas, nós nos tornamos cada vez mais distantes de Deus e distante do reino. Portanto, não vivei no sono, sejamos vigilantes e sóbrios. Daqui até o advento,
Toda liturgia vai trazer essa temática da vigilância, do estar acordado, mas do único propósito: antecipar o quanto possível já o reino de Deus, que foi pago com alto preço na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar a homilia citando o Ministério Sabe de Cor, se não me falha a memória, página 70. E eu queria ensinar para você que está em casa, batalha espiritual, uma oraçãozinha, uma oração pequena, mas que você vai fazer essa semana. E nada de ficar com medo, nada de esconder os talentos, nada de viver como filho das trevas. Nós vamos viver como filhos da luz. Na página 70, assim tem: Deus do céu, dai-me força. Jesus Cristo, dai-me poder. Nossa Senhora, dai-me coragem, para esta batalha eu vencer. Mais uma vez: Deus do céu, dai-me forças. Jesus Cristo, dai-me poder. Nossa Senhora, dai-me coragem, para essa batalha eu vencer. Amém. Amém.